Sejam todos bem-vindos a mais um FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. Bom, estou aqui com Lara Sepulcre, professora aqui da casa, vai fazer parte aqui da mesa junto comigo, eu, Valsemiro Nossa, aqui o fundador e presidente atual da FUCAP. Hoje nós vamos falar de gestão 360. Vamos falar aí de empresas, de inovação, de mão de obra, vários temas aí. E para falar sobre isso, nós convidamos aqui o Francisco Carvalho, que é o fundador, um dos fundadores, e atual presidente do Conselho de Administração da TimeNow, quer dizer, uma empresa aí que é capixaba e vem crescendo aí mundo afora. Então nós vamos falar um pouco sobre tudo isso. E para começar, então, Francisco, seja muito bem-vindo aqui a esse bate-papo. Para começar, Francisco, eu queria que você falasse um pouquinho desse início da TimeNow lá, ou seja, como é que foi essa ideia, de montar essa empresa e um pouquinho do percurso dela aí, até ela realmente estar erguida aqui no estado do Espírito Santo e depois ganhando aí os outros estados e o mundo. Ok, Valsemiro. E Lara, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu não sou de uma família empreendedora, meu pai era bancário, mas me formei, como você falou, em engenharia, E um ano depois de formado já tinha sido convidado para ser sócio de uma empresa e aquilo acabou, fiquei pouco tempo nela, mas aquilo acabou mexendo alguma coisa comigo e essa vontade de empreender, ela permaneceu comigo durante um tempo. Fui trabalhar numa empresa multinacional, fiquei lá durante alguns anos e lá eu conheci quem seria o meu sócio na TimeNow, o Sérgio Mello. Eu, naquela ocasião, eu falava muito em empreender, eu já tinha empreendido por pouco tempo, como eu falei, mas ele também já havia empreendido e também tinha e demonstrava esse interesse em empreender. De tanto que eu falava nisso, ele acabou me chamando um dia e me propondo abrir uma empresa de gestão de projetos, que era justamente a área na qual a gente trabalhava, tanto eu quanto ele, nessa empresa multinacional que eu citei. Achei que aquela ideia era meio inusitada, diferente, os nossos players que a gente trabalhava muito grandes, mas logo ele me convenceu que seria possível se a gente começasse com planejamento ou com atividades menores. E assim, um pouco tempo depois, e quando eu falo pouco tempo, é muito pouco tempo, 5 minutos, 10 minutos depois, não precisou de muito esforço, Nenhum esforço. Eu queria muito empreender, E então ali nasceu essa iniciativa. Óbvio que a gente não montou naquele dia a empresa, claro, mas nós começamos a nos empenhar para constituir a empresa. Nessa história, eu não posso deixar de falar do Durval, que muitos aqui, Durval Vieira de Freitas, muitos aqui conhecem no Espírito Santo, que é uma pessoa que incentiva muito a empresa, a criar empresas, a fomentar os negócios aqui no Espírito Santo. E eu já conhecia o Durval um pouco, e fui até ele para buscar orientação. E ele nos incentivou muito a criar a empresa. Ele achava que, naquela ocasião, nós estamos falando de 1996, naquela ocasião, as empresas capixabas elas careciam de gestão, até para poder pleitear, trabalhar nos grandes empreendimentos industriais do Estado. Muitos chegando aqui. Muitos chegando, a CST, a antiga CST, a Vale, a antiga Aracruz Celulose, muitas vezes não conseguiam contratar as empresas capixabas e traziam empresas de fora porque elas não tinham ainda domínio sobre gestão. Então, acharam que aquilo era interessante e a gente começou, então, o nosso processo, falando um pouquinho do início, por orientação do Durval, ministrando treinamento para essas organizações. E, além dessas organizações, passaram a participar dos treinamentos as grandes empresas, então, funcionários das grandes empresas. E aí a gente passou a ficar um pouco mais conhecido, e aí é aquela história, Está começando um empreendimento, começando um negócio novo, é difícil no começo, mas a gente conseguiu crescer devagarzinho,
né, e dar o pontapé inicial para chegar até os dias de hoje, né? Perfeito. Então, esse foi o início da nossa história. Legal, legal. E assim, você é engenheiro, né? Engenheiro civil. Eletricista. Eletricista, né? Desculpa, engenheiro eletricista. Sérgio é engenheiro civil. Sérgio que é engenheiro civil, tá certo. E aí, de repente, vocês começam a empreender, né? Poxa, mas engenharia, tudo bem, você vê alguma coisa de gestão, mas não é aquele aprendizado com foco em gestão, né? Mais técnicas e tal. E aí, poxa, vocês vêm liderando a empresa aí por muito tempo, agora mais recente que vocês profissionalizaram e tal. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso também. Uhum. Como é que é liderar uma empresa nascendo do zero, fazê-la crescer? Qual é o papel do líder ali, né? Seu e do Sérgio, no caso aí? Como é que foi? Que pilares nós temos que considerar para que isso realmente aconteça? Eu vou te dizer, Valsemiro, que, além de tudo, nós somos duas pessoas de muita sorte. Opa. Né? Porque, com 3 anos de existência, e até 3 anos éramos eu, ele, talvez dois estagiários, mais uma pessoa, era uma empresa muito pequenininha, Uhum. Então a gente lidava e eu e ele, né, decidindo, não precisava tanto assim de gestão, mas assim, a gente queria experimentar o crescimento. Mas com 3 anos a gente conseguiu entrar no cadastro de fornecedores da Aracruz Celulose. E naquela ocasião a gente começou a prestar serviço para eles e a Aracruz começou a desenvolver o programa dela de desenvolvimento de fornecedores. Sim. E entendeu que a nossa área de conhecimento era uma área importante para o negócio deles. Então, a Time-Now foi uma das empresas agraciadas com o esforço da Aracruz Celulose de desenvolver as empresas locais. Então, a gente teve acesso a conhecimento sobre gestão, contabilidade, administração, providas pela Aracruz Celulose. Então, aquele foi o start para a gente começar a pensar e estruturar a empresa de uma maneira mais organizada. Mas não era suficiente, porque era uma coisa ainda muito superficial. Sim. Né? Mas, incentivados por aquilo, nós fomos convidados, e novamente entra o Durval na nossa história, a participar do programa PAEX da Fundação Dom Cabral, que é o Parceiros para a Excelência. Então, imagine, no nosso caso, eram 7 empresas que dividiam os custos do programa, que era um programa justamente para capacitar as empresas em gestão. Sim. Né? Então, a gente sempre conseguia colocar 4, 5 pessoas por ano sendo capacitadas, e a gente participou desse programa durante 4 anos. Perfeito. Então, nós fundamentamos todo o processo de gestão e liderança da Time-Now apoiado pelo programa da Fundação Dom Cabral. Né? Então, isso foi muito importante para a gente, porque a gente ainda era muito pequeno. E só para você ter uma ideia, a gente não tinha dinheiro para pagar o programa. Conheço E essas como histórias. É que foi? E aí a gente fez... Aí eu acho que, para ser empresário no Brasil, e em qualquer lugar talvez, a gente tem que ser muito criativo. Né? Sim. Eu falei que a gente começou com treinamento. Né? Uhum. A gente tinha sala de treinamento. Então, a gente fez um escambo. Vou usar uma palavra bem antiga, né? Uma troca. Uma permuta. Uma permuta. A famosa permuta, né? Até hoje se usa muito. Eles usavam o nosso ambiente para ministrar os treinamentos da Fundação. Em troca, a gente podia participar. Entendi. Então, foi assim que a gente participou do programa durante algum tempo. Nós éramos muito pequenininhos mesmo. Né? Então, assim, foi assim que começou. Não é fácil, você não tem recurso, então você estava falando de liderança. Na hora que a gente começa a crescer um pouco, por mais que a gente esteja desenvolvendo os processos de gestão, e eu diria que é muito mais fácil começar a desenvolver processo de gestão quando você é pequeno do que você é grande, porque você não tem uma cultura formada ainda e tal, então é mais simples. A gente foi bem rápido nisso. Mas na medida em que a gente foi crescendo, a gente passou a precisar de outros líderes, né? Então, mas muito sem recurso. Então, não dava para contratar um profissional altamente qualificado e tal. Então, não foi fácil. Mas, assim, você tem que ter muita paciência, tem que treinar, tem que capacitar, tem que entender que as pessoas não pensam como você, pensam diferente. Essa foi uma grande dor para mim.
Eu era muito centralizador, eu sempre fui muito objetivo e rápido, né? Então, quando alguém fazia diferente de mim, eu achava que estava errado. E não é porque está errado, é porque faz diferente. Né? Então, eu custei um pouquinho, reconheço, para entender isso. Mas no dia que eu entendi, a minha vida melhorou muito e a empresa passou a crescer mais, porque as pessoas começaram a assumir mais responsabilidades. Tem outras ideias. E eu sozinho não era capaz de fazer isso. Porque eu falo sozinho, no caso, na administração. O meu sócio está vendendo, o meu sócio era o comercial, né? Sim. Ou estava na obra, que ele é um profissional bastante técnico também. Mas, enfim, é uma tarefa árdua e a gente lida com isso até hoje. Hoje, em se tratando de liderança, eu posso dizer que a gente tem vários programas nesse sentido, inclusive de sucessão. Mas eu acho que você vai me perguntar isso depois, eu vou deixar para mais tarde. Não, beleza. Você falou uma coisa aí no início, né? Que nós tivemos foi sorte, né? Assim, eu já vi uma tradução do que é ter sorte, né? Que diz que é você estar pronto quando a oportunidade aparece. Exato. Né? Então, assim, você tem que estar sempre preparando para um momento que aquilo pode dar uma virada de fato, né? E é isso. A gente tem que estar sempre esperando que, opa, vai chegar a minha vez aí, mas eu tenho que fazer a minha parte aqui para estar pronto na hora que chega. Eu não acho que a gente foi escolhido por acaso, né? Eu acho que tem sim uma identificação, no caso lá da Aracruz Celulose, conosco, né? E a oportunidade foi dada por isso. E um pouco de criatividade também, né, Francisco? Então, assim, olha, não tem a grana, mas tem um espaço. E aí, vamos fazer uma troca? Não tem um, mas tem o outro. E aí, como é que a gente pode fazer dar certo? Né? Acho que essa vontade de fazer dar certo também vem muito com o empreendedor. E assim, aquela história, né? Tem gente que acha que vou montar uma empresa e vou ficar rico. Gente, não trabalho não para ver, né? Quem empreende sabe que não é assim tão simples, né? Assim, no começo, a nossa história, a gente não tinha pouquíssimos contratos, então tinha muito pouco dinheiro. Só que eu precisava de gente boa. Como é que eu vou construir uma empresa boa sem ter pessoas boas, né? Mas para contratar alguém muito qualificado, eu falei, era difícil, né? Dentro do nosso limite ali, a gente também tinha que entender que, tanto eu quanto o Sérgio, a gente tinha que retirar o mínimo necessário da empresa. Então, durante muitos anos, eu e o Sérgio talvez fôssemos os funcionários mais mal pagos da Terminal. Conheço isso. Né? Por quê? Porque esse dinheiro era usado para investir. Claro. Né? Então, eu acho que não... Eu falei de sorte aqui. Eu acho que sorte também, um pouquinho de sorte é bom, mas é muita transpiração, muito trabalho. A gente saía, falei dos treinamentos, quando a gente não tinha espaço ainda. Na época, não tinha projetor de imagem e tal. A gente levava retroprojetor, o computador que a gente usava às vezes quando já tinha o projetor, mas era um computador com aquela carcaça gigante, a gente carregava na mão. E assim, de domingo a domingo. Então, a nossa vida era desse jeito. Legal, você falou aí que de vez em quando tinha que reduzir a retirada lá, né? Muitas vezes tinha que suspender, né? Aí eu não posso deixar de lembrar do esforço da minha esposa e da esposa do Sérgio. A esposa de Sérgio trabalhava no banco, a minha esposa trabalhava no Tribunal de Justiça. Segurava as pontas. E bancava a casa, né? Então era um jeito da gente poder viver. Era um acordo em casa também. Legal. Você falou agora há pouco aí de sucessão, né? Vamos aproveitar logo e vamos ver isso. Então, a empresa, quer dizer, você e o Sérgio vieram à frente, mas chegou algum momento que a empresa cresceu, né? A empresa hoje tem quantos funcionários, mais ou menos? Hoje, a Terminal tem mais ou menos 2.450 funcionários. Nossa. 2.040, então, bastante gente para serem liderados, né? Então, ou seja, você tem que ter um time, de fato. E aí chegou um momento que vocês, eu acredito que de um longo período aí, vocês foram profissionalizando a empresa para, em algum momento, né, ter pessoas sucessórias aí para poder dar continuidade. Conta um pouco como é que foi esse processo, né? Como é que é fazer isso? Bom, primeiro eu acho que tem uma questão que é muito importante de ser colocado, que eu vejo muito em empresas familiares, né? No nosso caso, é uma empresa que não é unifamiliar, são duas famílias, mas familiar, né? Éramos amigos, somos amigos até hoje, né? A gente está sempre junto. Mas, assim, nós nunca tivemos esse problema de achar que a gente é melhor do que outros profissionais que estão aí no mercado.
Então, a gente sabe o nosso limite de competência, a gente trabalha para melhorar, obviamente, mas se tem alguém melhor do que você, nenhum problema para nós em colocá-lo para atuar e desenvolver alguma função. A gente começou esse processo, à medida que a empresa foi crescendo, eu diria que com 10 anos mais ou menos de existência, a gente começou a sentir a necessidade de trazer outras pessoas para tomar decisão no âmbito da administração da empresa. Porque nos contratos, o cliente, a gente fecha um contrato, a gente mobiliza um time, lá a gente tem um coordenador, tem um gestor e tal, mas é na obra. Sim. Na administração, a gente tem recursos humanos, a gente tem finanças, a gente tem processos, a gente tem sistema de gestão da qualidade, tem uma série de aspectos que chega uma hora que não dá. Né? Mesmo a parte de vendas, às vezes os nossos clientes são grandes clientes, a gente precisa ter acesso a esses diversos clientes, precisa trazer outras pessoas também que tenham conhecimento de outros mercados e tal. Então, a gente sentiu essa necessidade mais ou menos com 10 anos e a gente trouxe a primeira pessoa, talvez, que continua com a gente até hoje, que seria um líder, um diretor da empresa, que foi o Marcelo Herman, que hoje é o diretor comercial da Terminal, e na época ele foi contratado como gerente comercial da Terminal para atuar junto com o Sérgio. E o papel do Sérgio foi capacitar o Herman para desempenhar a função como ele próprio desenvolveria. E quando quando a gente sentiu que o Herman estava preparado, o Sérgio deixou de exercer aquela função. Depois de um tempo, foi para o conselho. Tá? Quando você está no conselho e não está na operação, óbvio que não foi em 2006 isso, foi bem mais para frente, mas você começa a ter tempo para pensar em outras coisas em relação à empresa. A gente está muito na operação, muito centrado na operação, a nossa cabeça está focada em coisas pequenas, está focada em detalhes. Coisa do dia a dia. Não está focada em coisas estratégicas, muitas vezes. Né? Então, a gente começou esse processo com o Herman, mas devagarzinho a gente foi trazendo outras pessoas para a organização e fomos criando também incentivos para essas pessoas. Então, hoje, a Terminal tem mais ou menos, o número exato não é esse, mas provavelmente uns 26 sócios que são colaboradores da empresa. Que foram para um programa de incentivo. Um programa de incentivo. O último programa de incentivo que foi criado foi o programa de partnership, né, de participação acionária, que é mais recente, ele tem uns 3 ou 4 anos, mas muito antes disso a gente já tinha feito algumas pessoas sócias da empresa num programa diferente. Então, quando as pessoas passam a integrar o quadro societário da empresa, a gente entende que elas também almejam fazer aquela empresa se desenvolver e crescer, porque e a gente nunca deu, tá? A gente sempre vendeu, mas numa condição diferente, especial e tal. Porque ele quer valorizar também o seu ativo. Né? Então, óbvio, não precisa ser sócio para trabalhar com ardor e tal, né? Mas acho que reconhecer o valor dessas pessoas é importante para a gente poder continuar desenvolvendo a empresa. Então, para ilustrar, no meu modo de ver, como teve sucesso o nosso processo de sucessão e profissionalização na empresa, tanto eu quanto o Sérgio deixamos de estar na gestão a partir de janeiro de 2019. Então, tem 5 anos e meio. Nos últimos 5 anos, a Terminal cresceu 4 vezes. Caramba, estava atrapalhando. muita coisa. Eu estou começando a achar que eu estava atrapalhando e devia ter feito isso antes. Mas, assim, o que eu acho legal é, assim, essas pessoas que vêm, elas estão com sede, elas estão com vontade, elas estão com uma energia grande, são muito preparadas. São outras ideias que vêm também. São outras ideias. E a gente, começando uma empresa, muitos anos atrás, falei em 2018, né, nós começamos em 96, então são aí 23 anos. Você cansa um pouco também, né? E aí acaba deixando de ter algumas inspirações e tal. Sim. Mas no nosso modelo, além de tudo, a gente fez uma coisa que eu também acho bem interessante.
nós não temos apenas diretores que vieram da Terminal. Nós temos da Terminal e de fora da Terminal. Tá. Por quê? Quem é da Terminal, quem atuou por muito tempo na Terminal, conhece a cultura da empresa, os valores da empresa e preserva isso. E, obviamente, tem muita gente boa dentro da Terminal. Mas quem é de fora traz outras ideias, traz outras vivências. Então, quando a gente comunga dessas diversas experiências e conhecimentos num ambiente comum ali, a gente consegue desenvolver coisas diferentes também. Então, hoje o CEO da Terminal é um profissional que veio da Samarco. A diretora de RH da Terminal veio do Grupo Fiat. A diretora de finanças veio do nosso maior concorrente. Mas boa parte dos diretores de operação, que conhecem muito do negócio, são prata da casa. O nosso diretor de M&A, de investimentos, tem mais de 20 anos de casa. Né? Começou como estagiário. Olha que legal. Então, assim, a gente tem essas histórias lá que eu acho que são muito, muito interessantes para esse desenvolvimento. E, falando em sucessão, mesmo os que estão lá hoje, que não são os fundadores, também precisam pensar em sucessão. Sim. Até porque, quando a gente fala em sucessão, não é porque a pessoa vai aposentar ou vai parar, vai pendurar a chuteira. Às vezes, a pessoa quer também traçar um outro caminho, ir para um outro lugar, e eu preciso ter alguém para assumir aquela posição. Então, dentro da Terminal, todos os diretores e líderes, eles sabem disso. Eles precisam preparar o seu sucessor. E se não preparar o seu sucessor, não tem chance de subir. Porque se eu não posso deixar aquela posição, como é que eu cresço dentro da empresa? Legal. Mesmo o CEO, se a gente pensar numa empresa como a nossa, que agora passa pelo processo de internacionalização, mesmo o CEO Brasil, ele tem que preparar o sucessor dele, porque se ele eventualmente quiser uma carreira internacional, ele tem que ter alguém pronto para assumir a posição dele no Brasil. Então, dentro da Terminal, a gente tem mapeados os candidatos, digamos assim, a sucessores, e a gente acompanha essa jornada deles e a preparação deles para que possam assumir novas possibilidades e deixar a empresa crescer. Né? Então, isso não pode ser um limitador para nós. Perfeito. E eu acho que você falou uma coisa muito legal, Francisco, que é esse alinhamento, né? O que a empresa quer com o que a pessoa quer. Então, você falou do programa de partnership. E aí, conversando com alguns colegas também que são da Terminal, eles falaram que lá todas as iniciativas de vocês têm um marketing interno, né, bastante forte, vocês incentivam bastante. Me conta, em todos os níveis, né? Conta pra gente um pouquinho como é que funciona isso no dia a dia. Porque não é só para o diretor, né? O estagiário também precisa entender que ele pode crescer, que ele pode avançar e avançar com a empresa e aí ter esses objetivos alinhados. Conta um pouquinho como é que vocês fazem isso na Terminal. Lá na Terminal, tudo que a gente faz... Eu até vou citar o Durval mais uma vez. O Durval vai ficar rindo à toa aqui. O Durval sempre falava assim, o que a galinha faz depois que põe o ovo? Ela cacareja, né? Você tem que mostrar o que você fez, senão ninguém te conhece. Né? Então, ele falava isso para nós, porque a gente precisava vender os nossos serviços. Não para nós, para todo mundo aqui da comunidade, né? Capixaba. E é verdade. Então, assim, a gente se preocupa com cada indivíduo dentro da organização. Então, o programa de estagiários se chama Time Players. Eu já disse aqui para vocês em off, né, que a gente é muito original em relação aos nomes. Né? Time vem de Terminal. Players são aqueles que vão realmente jogar o jogo aí e tal. Mas eu falei agora, pouquinho tempo atrás, que o nosso diretor de investimentos foi estagiário da Terminal. Tem vários assim. Um diretor de operações estagiário e assim por diante. Então, o estagiário é uma pessoa, é um indivíduo que está se preparando na sua vida acadêmica, né? E a gente busca selecionar uma pessoa que tem os valores, a coisa mais importante para nós são os valores da empresa. Legal. Os valores da empresa, que tenha ambição, né? Que tenha algum tipo de conhecimento, mostra uma pessoa realmente preocupada em aprender e se desenvolver e tal, mas essas pessoas, se bem preparadas, são as pessoas que têm o maior potencial para crescer dentro da organização.
Então, nós temos hoje, eu sei esse número exato hoje porque eu fiquei sabendo ontem, nós temos 45 estagiários na Time-Now. Então, esses 45 estagiários, eles são, o processo de seleção deles é como se fosse um processo de seleção para trainee. Sim. A gente não tem trainee na Time-Now porque, para o nosso tipo de negócio, o trainee é caro. Né? Então, a gente tem o estagiário. Então, esse profissional ele é um candidato a ser um líder da organização no futuro. Né? Hoje, quando a gente pensa no mundo, com a transformação do mundo que a gente está vivendo, né? Com tanta tecnologia, inteligência artificial e tal, essas pessoas que são nativos digitais, que têm essa pegada diferente, são eles que vão construir a nossa empresa no futuro. Então, a gente tem que dar, Sim, de fato, atenção para eles. Mas, quando você falou em divulgação, a gente divulga os feitos das pessoas em diversas áreas. Por exemplo, desenvolvi um projeto dentro da empresa. E esse projeto teve algum tipo de sucesso, reverberou em algum lugar e tal. Ele está divulgado, a gente tem um jornal, nosso jornal, tudo é online, né? Mas a gente tem evento que a gente transmite para o Brasil inteiro. Então, as pessoas têm a chance... Em geral, esses trabalhos são feitos em grupo, né? Por exemplo, no último Innovation Week que a gente fez em novembro do ano passado, nós tivemos 14 projetos apresentados. Né? Mas são projetos que são desenvolvidos, inclusive, junto com o cliente, aplicados dentro do ambiente do cliente ou na administração. Mas são todos projetos internos? São todos projetos que têm a participação de alguém da Time-Now. Né? Então, assim, são iniciativas nossas, né, para transformar o nosso negócio. Fazer junto com o cliente é interessante porque o cliente dá essa abertura e também fica conhecendo e a gente acaba se diferenciando do mercado. Então, tudo que a gente pode, a gente tem uma área de comunicação bem legal lá. Legal. Queria aproveitar que você falou de pessoas aí, né? Quer dizer, a gente está vivendo aí um cenário, né, de alguns anos para cá. Quer dizer, o mundo vai se modificando o tempo inteiro e a gente está num momento aí de mudança de perfil das pessoas, né, de forma geral. E aí, às vezes, para você até contratar a pessoa certa para o seu projeto ou para os vários projetos, a gente acaba tendo uma dificuldade, né? Muitos não têm a capacitação necessária ou, às vezes, nem querem e tal. Como é que vocês vêm lidando com isso? Qual a experiência que você tem atualmente sobre essas questões, dessas novas gerações aí? Como lidar com todas elas? Não é simples. Nós temos uma realidade, nós trabalhamos com grandes obras, né, em geral. Então, assim, a gente não pode prescindir da experiência e do conhecimento das pessoas mais sêniores. Sim. Né? E a gente tem que entender que quem é mais sênior, como eu, por exemplo, não tem a facilidade do jovem de hoje com a tecnologia. Então, essa mistura, né, essa composição dos times, envolvendo todo mundo, ela é importante. Sim. Então, assim, eu não posso chegar para um profissional que já está lá com seus 50 e poucos anos, 60 anos, ainda trabalhando no campo e dizer, cara, agora você vai precisar usar tal ferramenta. Não é a habilidade dele. Por outro lado, eu tenho que incentivá-lo a passar o conhecimento para quem está começando. Então, essa conjunção aí de pessoas, né? essa composição de pessoas mais experientes com menos experientes, ela agrega para quem está começando, mas também agrega para quem já está lá há bastante tempo, porque facilita a vida dele. Por exemplo, as empresas evoluem. Então, evoluem, inclusive, em processos de realização do serviço. A Time-Now tem uma área de PMO, que é uma área de desenvolvimento de processos do negócio e tal, e tem uma área de inovação, né, e tecnologia. Então, quando a gente une essas duas áreas, o nosso objetivo principal é facilitar a vida de quem está lá no campo trabalhando, porque a gente consegue mais produtividade. Então, por exemplo, imagine que eu tenho que fazer um serviço numa obra de fiscalização da construção de um equipamento. Para fazer isso, eu preciso ter conhecimento técnico, eu preciso referências de normas, procedimentos da empresa, eventualmente eu tenho um formulário que eu tenho que
que seguia uma orientação. Só que quem tem dificuldade em acessar isso, muitas vezes vai para o campo com a cabeça dele ali, que tem muito conhecimento, fazer. Mas eu fico sem o registro, ou ele demora mais do que o necessário para fazer aquela atividade e tal. Então, hoje, por exemplo, a gente tem tudo isso desenvolvido numa área que a gente chama de Time Knowledge, que é a área de conhecimento da Terminal. E, neste momento... Time Knowledge. Knowledge Time de conhecimento. Time de novo. Time daí. Né? Então, a gestão do conhecimento da Terminal, acessível a todo mundo. A gente usa uma plataforma educacional que tem uma série de conteúdos externos e também nossos. Né? E os nossos processos internos, eles são todos digitalizados. E agora nós estamos usando inteligência artificial generativa. O processo está em desenvolvimento ainda, porque daqui a um ano, daqui a pouco tempo, provavelmente um fiscal de campo da Terminal vai estar com um celular na mão, com um checklist, e ele vai estar conversando com o celular para dizer, essa atividade 1 que está aqui, eu já realizei, ela está ok, essa daqui tem uma pendência XYZ e tal. E quando eu falo de dado, todos esses dados, que tudo vira dado, a gente sobe com essa informação e todos os relatórios, as junções das informações das diversas pessoas que estão trabalhando, elas são reunidas no mesmo local para produzir qualquer tipo de informação que a gente precise. Então, tem informação online de tudo. Né? Isso permitiu, por exemplo, para a Terminal, que a gente começasse a fazer serviços do Brasil para fora do Brasil. E aí, quando a gente faz do Brasil para fora do Brasil, a gente tem uma possibilidade de melhorar os resultados financeiros da empresa, porque o nosso custo é mais baixo em função da relação da moeda. Né? Então, assim, tem muitas coisas aí que são estratégicas para nós e que, a princípio, pode ser só para uma finalidade, mas, na verdade, tem diversas finalidades envolvidas nisso. Deixa eu te perguntar, Francisco, como é que foi ou como é que é para a Terminal essa questão do home office? Como é que foi um pouquinho, como é que vocês fizeram com a pandemia? Porque eu entendo que vocês têm vários grupos no campo, então vocês têm um trabalho aí descentralizado por natureza, né? Faz parte do negócio. Então, não é aquela coisa de estar todo mundo no escritório, já entendo que desde sempre. E aí, hoje, vocês trabalham todos no escritório? Como é que funciona essa dinâmica? Muito interessante, né? Como é que isso conecta aí com essa base de conhecimento? Como é que vocês conseguem colocar conhecimento para a empresa toda? Treinar as pessoas, que é super importante. Acho que é uma grande dificuldade quando você está longe, é conseguir passar esse conhecimento. Conta um pouquinho para a gente. Tá. Eu vou voltar um pouquinho, porque tem uma coisa que, para mim, é fundamental nos dias de hoje, que é você tentar fazer as coisas diferentes. A gente fala muito de inovação, né? Mas inovação com resultado, agregando alguma coisa para a empresa. Então, a gente acredita que a inovação é um processo de transformação, é uma forma organizada de melhorar, de permitir com que a gente consiga melhorar os nossos resultados. Né? Ou seja, a inovação não é o fim. A inovação é uma coisa estruturada, todo mundo conhece, sabe como é que faz, sabe como é que eu entro, como é que eu faço, e eu quero obter resultado lá no final. E a inovação, ela deveria permitir que a gente transforme a organização a partir dos colaboradores nossos, mas também de ambientes externos, que a gente chama de inovação aberta. Né? Então, dentro de casa, em geral, a gente lança desafios para os nossos colaboradores, né? Através de uma plataforma. Esses desafios estão alinhados com a estratégia da empresa e esses colaboradores, então, eles começam a produzir ideias e, se a ideia for aprovada, eles vão desenvolvendo projetos para melhorar alguma coisa dentro da organização. E, para o lado de fora, a mesma coisa. A gente lança desafio, ou a gente sabe quais são os nossos desafios, a gente procura empresas ou instituições de ensino que possam nos ajudar a resolver aquela questão. Então, voltando agora para o híbrido e pandemia e tal. Quando chegou a pandemia, a gente estava preparado. Por quê? Porque a gente tinha diversas coisas que a gente havia desenvolvido, obviamente nem passou pela nossa cabeça uma pandemia,
nosso objetivo era outro. Mas, por exemplo, nós havíamos feito uma parceria com uma startup chamada Constructim, e essa startup desenvolveu uma aplicação em que ela pega uma câmera 360 graus, né, que ela captura a imagem de um ambiente, e ela conectou num capacete de um colaborador, mas pode ser numa parede, pode ser agora nós estamos falando de drone, de robô cachorro que sobe escada e tal. Sim. Então, essa imagem ele coleta e eu tenho essa imagem comigo. Só que, além disso, eu comparo a imagem que eu estou coletando com o projeto que foi desenvolvido em 3D e eu consigo, quer dizer, essa empresa ela consegue me informar se aquela obra está feita de acordo com o projeto ou não. E aí o meu papel passa a ser muito mais de análise do que de trabalho braçal, de ir lá fotografar, não sei o que e tal. Então, quando veio a pandemia, a gente começou a colocar essa câmera e essa tecnologia dentro dos sites dos nossos clientes. Nós crescemos na pandemia, porque todo mundo queria a solução. Então, imagina um diretor de uma empresa que está fazendo... Falando de grandes empresas, né? No caso o primeiro que a gente testou foi na Braskem, no Sul. A gente colocou a solução de manhã para testar. De tarde, já tinha chegado no CEO da Braskem. Porque os caras começaram a olhar de casa o que estava acontecendo na fábrica. E aí, nós conseguimos manter, durante a pandemia, nós trabalhamos com obra, 85% do nosso efetivo em casa. Caramba. 15% tinha que ir para a obra, que são atividades essenciais, né? Não tinha como fazer tudo 100% de fora. E quando acabou a pandemia, a gente entendeu que o modelo híbrido é um modelo factível. Eu, particularmente, gosto muito do presencial. Mas eu não acredito que precisa ir todo dia na empresa. Então, hoje a gente tem um modelo em que as pessoas vão, né? Alguns dias são, entre aspas, obrigatórios, as equipes combinam entre si, mas outros dias elas podem ficar em casa. Só que a terminal está sempre lotada, porque é impressionante, as pessoas adoram ir para lá. Né? E nos clientes, aí depende deles, né? Ou seja, do procedimento interno de cada cliente. Mas nós temos hoje profissionais de obra que trabalham de casa. Então, assim, o modelo híbrido para nós funcionou bem. Sim. Legal. Você falou aí de inovação aí várias vezes, né? E eu sei que a Terminal tem um viés muito forte aí de buscar inovação, né? E dali que você deu exemplos aí, né? De novos projetos que surgiram e tal. No meio do caminho vocês fundaram lá também a Evo, né? E ela nasceu de uma necessidade de vocês ou foi uma oportunidade de mercado que vocês viram aí? E conta pra gente o que faz a Evo. Bom, a Evo tem duas fases, então vou contar primeiro o início. A Evo ela foi fundada em 2007. A Terminal tinha 10 anos. Né? Eu tenho um irmão, caçula, bem caçula, 17 anos mais novo que eu, que havia se formado em Ciência da Computação, pela UFES, e estava 1 ano no mercado. E nós, na Terminal, fazendo gestão de projetos. Só que gestão de projetos de engenharia. Mas os nossos clientes são grandes indústrias e tal, e eles têm área de TI. E pediam ajuda para nós, da Terminal, para ajudar a gerenciar os projetos de TI. Só que a gente não entende nada de TI, né? Mas a gente ajudava de alguma maneira, fazendo planejamento de projeto e tal. E aí, olhando para essa oportunidade, convidei meu irmão para a gente constituir uma empresa e poder atender esses clientes na gestão de projetos de TI. É como se fosse uma Terminal linha, vamos dizer assim, gerindo projetos de TI. Só que a empresa foi se desenvolvendo e ela, como era uma empresa, os profissionais ali, meu irmão e outros ali, desenvolvem projetos também de software, começaram a ser demandados para desenvolver. E começaram a desenvolver. E aí começaram a desenvolver coisas, e depois de um tempo, eles desenvolveram um projeto para uma empresa de celulose, e esse projeto teve tanto sucesso que ele saiu na principal revista do setor, 11 páginas de conteúdo. Caramba. Olha só.
11 Legal. páginas de conteúdo. E aí me mostraram o projeto, eu fiquei doido com aquilo. Isso foi no final de 2015 que me mostraram. E eu tomei uma decisão inusitada. Eu falei que eu fiquei na Terminal até 2018, né? Uhum. Mas de 16 até o final de 18, do início de 16 até o final de 18, eu fiquei 2 anos e meio dentro da Evo, dentro de uma startup. Entendi. E aí, quando eu migrei para o mundo da startup, que eu não tinha noção do que era, que a gente acabou transformando a Evo naquele momento, que era uma fábrica de software. A gente escolheu 2 softwares para desenvolver e trabalhar como se fosse SaaS, Software as a Service. Um é o Aevo, que continuou, e o outro é o Industrial, que também continua. Então, assim, eu fiquei 2 anos e meio ali bebendo de uma água diferente. E aí comecei a visitar ecossistemas no Brasil e no mundo. Né? Participei de um programa nos Estados Unidos, em Connecticut, de levar as empresas de startups brasileiras para o estado de Connecticut. Aí foi com o Industrial que eu fui lá com o Rodrigo Dalmoro, que é um outro sócio da Evo. E aquilo, eu vivendo aquilo e pensando, eu preciso fazer alguma coisa na Terminal. Porque esse mundo que está aí, a gente não está enxergando. Porque você fica tão concentrado no dia a dia que você não consegue observar coisas externas naquela velocidade que eu estava fazendo daqueles 2 anos e meio. E aí começou toda essa transformação na Terminal por causa da Evo. Né? A Evo acabou virando uma empresa de SaaS, se transformou na maior plataforma de gestão de inovação da América Latina. Caramba. Tem mais de 500 mil usuários, cerca de 200 clientes, dentre eles BASF, Cargill, Vale, Arcelor, EDP, enfim, clientes de toda a natureza. Está em mais de 30 países, através desses clientes que são multinacionais, BIC, enfim, tem vários clientes aí, e se transformou numa referência. Né? Então, é uma empresa de muito sucesso hoje, né? Mas que inspirou a Terminal a mudar o modelo para realmente trazer cada vez mais tecnologia para o negócio. Sim. A gente sabe que você tem um Base 27, né? Eu acho que você é um dos mentores da ideia lá, não sei se sozinho ou junto com outras pessoas, né? E aí foi aí que eu vi, o Francisco realmente está bem alinhado, focado nessa questão de inovação. Depois que eu conheci um pouco da história do Base 27, a gente viu, quer dizer, você teve uma grande participação lá no início do Base 27, né? Quer dizer, até hoje, eu acredito. Quando eu passei naquele período na Evo, via que eu tinha que fazer essa transformação, voltei para a Terminal, fiz a passagem com o Toledo, o atual CEO da Terminal. Em 2019, eu saí da Terminal, saí da operação da Terminal, fiquei só no conselho. Falei, preciso fazer alguma coisa. Então, aquele período... Não, parado não dá. Mas aí aquele período que eu fiquei na Evo, que me ajudou a repensar a Terminal, preciso levar isso para o mercado, para outras empresas. Eu não sou capixaba, eu sou nascido em São Paulo, mas eu me considero capixaba, inclusive tenho reconhecimento de cidadão vitoriense pela Câmara de Vereadores, né? Porque eu moro aqui quase 2/3 da minha vida, né? Sou casado com uma capixaba, meus filhos são capixabas, então eu adoro o Espírito Santo. E quero ver o Espírito Santo crescer e se desenvolver. Mas não só eu, várias pessoas. Aí eu convidei algumas pessoas, e tem um amigo meu que estava na mesma pegada que eu, que é o Wilson Calmon, da CBL, da NASCA. A gente organizou uma ida a Florianópolis. Levamos alguns empresários para Floripa para mostrar o que estava acontecendo lá em Florianópolis. Voltou todo mundo muito encantado. Né? E aí começa a nascer essa ideia de fazer alguma coisa diferente. O Wilson continuou assim, como meu grande parceiro ali, então eu e ele começamos a nos empenhar nisso, convidamos algumas pessoas para participar ali junto conosco, desenvolvendo esse processo. No final de 2019, convidamos algumas empresas para um evento, um seminário, que era uma empresa da construção, porque era onde eu tinha mais conhecimento, né? E fiz uma apresentação do que estava acontecendo no mundo na área deles, de construção civil. Ficou todo mundo de queixo caído. Ali eu percebi que tinha
Tinha espaço. Tinha espaço, e aí a gente começou a desenvolver o projeto. Veio a pandemia, não conseguimos lançar, aí tive que mudar todo o projeto para trabalhar no online, e começamos em junho de 2020. A gente funda o Base 27, que hoje tem cerca de pouco mais de 40 empresas mantenedoras, deve ter mais ou menos uns 20 patrocinadores, acho que tem perto de 200 startups conectadas, tem umas 15 startups residentes. Então, assim, e começou a movimentar tudo, inclusive instituições de ensino, né? Então, é legal você levar esse espírito de fazer as coisas diferentes para o estudante universitário. Interessante. Ensino médio e ensino primário começaram a ter relacionamento com o Base 27 também. Então, assim, é uma coisa... não sei se todo mundo sabe, mas o Base 27 é uma instituição sem fins lucrativos, né? Então, assim, o objetivo, de fato, é ajudar a transformar a nossa economia e potencializar as capacidades dos meninos. Você falou aí do ensino médio fundamental, quer dizer, que bom, né? Que o interesse está começando lá embaixo. Exato. Essas pessoas já chegam aí com pensamento. As escolas procurando a gente, querem fazer visita, querem passar lá. E não só isso, e tem o social. A gente traz os meninos das áreas mais carentes para ter uma vivência, passar um dia com a gente. Então, assim, é sensacional, assim, os depoimentos. Tem depoimentos incríveis, assim, que assim, dá vontade até de chorar, porque um menino que chega lá no Base 27 e fala que ele chega ali, nunca achou que fosse ser convidado para ir no lugar desse, porque no lugar que ele mora, ele tem dificuldade de saber o que é certo, o que é errado. E abre o horizonte, né, desses meninos. Né? Então, Francisco, nosso tempo já chegou ao final aqui, mas antes da gente encerrar, eu queria que... A gente falou muito de Terminal desde o começo, e você falou que a Terminal começou dando treinamento. Isso. Mas o que a Terminal faz de fato? Né? Não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe, né, quem é de fato, qual é o objeto principal aí da Terminal. A gente resume falando que é gestão de projetos industriais, mas é uma coisa muito, muito ampla. Então, assim, eu vou dizer primeiro o que a Terminal não faz. A Terminal não constrói, a Terminal não tem pedreiro, não tem carpinteiro, não tem engenheiro de obra. A Terminal não tem mecânico, não tem eletricista que faz manutenção em motor, em equipamentos e tal. A Terminal só faz gestão. Então, o que é gestão? Gestão é fazer planejamento das atividades que precisam ser desenvolvidas, e aí planejamento tanto da atividade em si, como de materiais que precisam ser adquiridos para executar o serviço, logística de transporte de pessoas para a obra, de refeitório, né? Enfim, de tudo o que envolve o ambiente ali de execução. A gente faz toda a parte de preparação de editais de concorrência para o nosso cliente, para ele soltar no mercado e contratar um serviço ou um equipamento, alguma coisa assim. Então, a gente prepara, o cliente solta, o processo retorna com as propostas, a gente faz uma análise das propostas, devolve para o cliente tomar a decisão, o fornecedor é contratado e a gente passa a administrar o fornecedor dentro da obra. Então, a gente fiscaliza o serviço, vê se está em dia, se não está em dia, se está feito com a qualidade certa ou não. A gente faz todo o processo de gestão, que a gente chama de comissionamento, que basicamente é testar antes de colocar para operar, para não dar nenhum problema. A gente faz diligência em fornecedores para conhecer se o fornecedor tem capacitação ou não para estar naquele empreendimento. Então, toda essa gama de atividades que são de organização, de administração de um empreendimento industrial, ou até hoje residencial também, residencial ou comercial, a Terminal faz. Perfeito. Legal. Bom, acho que chegamos ao final, né, Lara? Sim. Queria aqui agradecer a Lara aqui pela participação aqui junto comigo e agradecer também a participação do Francisco Carvalho aqui nesse bate-papo que nós tivemos aí nesse tempinho, né? Mas eu queria dar um recado aí a vocês que estão ouvindo aqui o podcast.
Toda quarta-feira um novo episódio vai ao ar e te peço, né, curta lá com as 5 estrelinhas, né, compartilhe, né, passe para os seus amigos, principalmente aqueles que você acha que tem interesse nesse assunto, né, compartilhe. Todo episódio fica a cada quarta-feira disponível nas principais plataformas aí de áudio e vídeo, né, no Spotify, YouTube. Então, assim, não esqueça. Se tiver qualquer comentário, qualquer dúvida ou até mesmo sugestão para novos episódios em termos de temática, mande para a gente que trazemos aqui pessoas para falar sobre o tema. Então, até uma próxima quarta-feira.